Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e o episódio de hoje é especial, mais um episódio especial para começar o nosso ano de 2026 com um casal, meu amigo, que faz parte do ecossistema do Gaia, né? Eles hoje que vêm trazer uma conversa com a gente que vai falar que, na verdade, é um momento que uma conversa que muita gente nem pensa, né? Que, na verdade, eles só pensam quando começa a virar problema. Mas a gente não vai trazer juridiquês, a gente não vai trazer terrorismo, nem clima pesado. A gente vai falar sobre meio ambiente, licenciamento e gestão ambiental. E para falar sobre isso, tem a Kézia e o Rodrigo. Sejam muito bem-vindos! Se apresenta o pessoal. Calma que eles estão meio nervosos. É a primeira vez no podcast. É a primeira vez? Sim. Ah, Sim, então. sim. Se apresenta quem é a Kézia e quem é o Rodrigo. Se apresenta. Bom, eu sou a Kézia Freire. Eu sou engenheira geóloga, sou gestora ambiental. Estou me pós-graduando em gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. E estou à frente, junto com o Rodrigo, da FR Geologia, Gestão Ambiental. E você, Rodrigo? Eu sou Rodrigo César Ramos, né? Sou turismólogo e tecnólogo em gestão ambiental. E também sou sócio da Kézia. Ah, olha só, o cara são muito bravo. E o que a FR Geologia Gestão Ambiental faz na prática? Na prática, a gente orienta os empreendedores a cumprir toda a legalidade ambiental, a parte de regularização ambiental, ações, prazos que eles são obrigados a cumprir. Então, a gente cuida dessa parte da gestão do gerenciamento ambiental das empresas, basicamente. Temos outras linhas também, ajudamos empresas que querem operar de forma mais sustentável, querem figurar como empresas com responsabilidade socioambiental. A gente tem alguns produtos nesse sentido também. Uhum. E quais são os tipos de empresa que vocês atendem hoje? Hoje a gente empreende, hoje do nosso hall de clientes, hoje a gente tem indústria de transformação de alimentos, construtoras, hotelaria e em alguns casos a gente tem pessoa física também. Pessoa física. Mas aqui na região é mais construtora. Construtora, eu imagino, construtora. né? E em que momento no negócio de vocês que as empresas começam a procurar vocês de fato, assim? Tipo, quando arranjam um problema? Quando é que elas costumam aparecer assim? Preciso de vocês agora. Vários cenários, né? São vários cenários. Eles até se olharam, tipo assim, então. Quando o calo aperta, Então. vem bastante. Quando aparece uma fiscalização, uma autuação. Mas a gente tem notado um aumento também no número de pessoas, de clientes que vêm buscar a gente antes da tomada de decisão, que buscam a gente. Eu estou interessado num terreno, num imóvel, vocês podem dar uma olhada para mim, se tem algum problema, se tem algum histórico ambiental, se eu consigo utilizar de toda a área. Às vezes tem algumas restrições que acabam inviabilizando esse ou aquele empreendimento. Então, basicamente, o pessoal vem diante de um cenário mais crítico, mas felizmente tem aumentado o número de pessoas que vêm atrás da gente antes da tomada de decisão. O melhor dos mundos, quando eles procuram vocês antes de dar um B.O. grandão, mas o mundo verdadeiro. O povo gosta de quando tá passando perrengue. Mas a maioria do pessoal vem quando tá passando perrengue. Né? Já chega já com um monte de coisa já na costa, assim. Já chega com uns negócios muito grandes, muito pesados. Muito daí, pesado. Prazo para ontem. Prazo pra ontem. Venceu o prazo. Preciso. Ele já chega assim, preciso muito disso. Isso. Bem assim. Meu Deus. E por que vocês acham que esse tema, né, o assunto ambiental, ele assusta tantos empreendedores, assim? Porque eu acredito que é mais complicado para as empresas falar sobre, ou procurar sobre também. Eu acho que eles não querem gastar, que eles acham que para eles é um custo, né? Fazer essa parte de licenciamento ambiental, mas é lei, né? Obrigatoriedade e tem que ser cumprida. Uhum. E vocês acham que essa questão ali, quando é que vocês acham que a empresa começa a pensar que não é mais uma obrigação, mas é uma geração de negócios, entendeu? Não é se deixar passar assim, sabe? Sim. Quando uma empresa ela tem o objetivo de ser fornecedor ou prestar serviço para uma empresa maior, para uma multinacional, por exemplo, hoje a gente já tem empresas que cobram do fornecedor alguma coisa dentro da questão ambiental. Se é uma atividade que tem licença, tem que estar com a licença em dia, tem que estar com questão tipo de ESG, algumas outras questões, tem que ter alguma atividade de treinamento com colaboradores. Então, hoje a gente tem uma demanda para fornecer serviço para algumas empresas, é preciso essa regularidade ambiental.
E puxando mais para a parte financeira mesmo, hoje a gente tem dentro do sistema, por exemplo, de financiamentos, a gente tem linhas de créditos muito melhores para quem consegue comprovar uma regularidade ambiental. Assim como a gente já tem casos de negativa de financiamento bancário por conta de não estar com essa questão em dia. As pessoas, às vezes, eu acho assim que acontece até por falta de informação, eu acredito. Principalmente, eu acredito que seja principalmente por falta de informação. Daí é depois que não tem informação que vem buscar, daí quando vê já tá uma bola de neve e... Sim. E vocês acham qual é o erro mais comum que essas empresas, elas trazem, né? Quando elas tentam, eu imagino que elas tentam resolver sozinha muitas das vezes, né? Porque já não entende, daí não sabe que é uma coisa muito importante que tem que ser feita e tudo mais. Isso. Hoje a gente tem muitas legislações. Por exemplo, aqui a gente tem a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. E essa legislação está sempre modificando. A gente tem agora em fevereiro que entra em vigor a Política Nacional do Licenciamento Ambiental, que vai trazer muita coisa nova, assim, é bem importante. A gente tá dentro e o pessoal faz muita coisa por intuição, de forma intuitiva, assim. Às vezes, tipo, na melhor das intenções, mas ainda que seja na melhor das intenções, de maneira intuitiva, achando que está fazendo o correto, é muito difícil acertar e tá dentro da conformidade se não tem um acompanhamento técnico, se não tem alguém por trás conversando, orientando, cuidando de questão de prazo, o que pode, o que não pode, e também fazendo esse intermédio com o argumental, porque tu vai no órgão ambiental, com o técnico, com o fiscal, queira ou não, é uma conversa mais técnica, é uma coisa mais técnica, e ter alguém ao lado para fazer esse intermédio, para dando essa orientação, para complementar a melhor das intenções, é sempre o melhor caminho. Na realidade, eles delegam uma função para profissionais que não são da área, né? Muitas vezes eles passam para que é um pessoal do segurança do trabalho, né? Para tomar conta dessas questões ambientais e eles não são capacitados para aquilo ali, né? Então, o certo é pegar uma pessoa capacitada, um técnico capacitado que já conhece todos os processos. Eu imagino que eles nem têm noção de tantas nuances que existem dentro do processo, né? Por exemplo, o licenciamento, eu não sabia, tá? Eu tava falando com a Kézia, a gente foi conversando, eu não sabia o tanto que vocês faziam, assim. Eu acredito que até licenciamento tem data de expiração, muita gente perde, eu acredito. Sim. Isso. Acontece bastante? Acontece bastante. Eu acho que todo o processo ambiental ele tem a data dele Ele tem prazos de prazos, né? Tanto como vencimento de licença ambiental, como dentro de uma licença, uma empresa, quando ela tem uma licença ambiental, ela tem algumas ações que ela precisa executar durante a vigência dessa licença. Com suas coisas para cumprir, assim. Exatamente. Então, a licença ela vai ter vigência de 4 anos, a priori. Então, dentro desses 4 anos, ele tem coisas que ele precisa estar fazendo de tempos em tempos até fechar essa licença para ele conseguir renová-la. O técnico vai dizer, olha, precisava fazer isso. Me comprova que tu fez todas essas coisas nos prazos corretos e a gente renova. Nossa, imagina se a pessoa não cumpre. Isso em 4 anos é o licenciamento ambiental, mas o IBAMA é em um ano. É isso? O IBAMA a gente prazo presta contas menor. anualmente também. Inclusive, Nossa. está começando o prazo agora, em fevereiro. Tá vendo de cabeça, eu acho que meus amigos vão trabalhar muito. E hoje, vocês acham que... Acredito que não, mas eu vou perguntar. Dá pra crescer hoje ignorando esse tema? Ou ainda muita pessoa acha que é uma coisa ilusória ainda, né? Que pra outras pessoas, assim, que... Dá para crescer, mas... Entre aspas. A gente estava É conversando... ilusão! É ilusão. Fazendo uma correlação, é como tu dirigir um carro com licenciamento atrasado, ou como tu tá sem a carteira de motorista. Dá para dirigir? Dá para o carro andar? Dá, mas ele vai estar sempre naquela tensão, porque ele vai estar sempre sobre o risco de ser penalizado pelo que ele estava fazendo. E uma hora ou outra vai acabar acontecendo. Então, se a gente faz isso agora, do jeitinho que tem que se fazer, é muito mais tranquilo do ter que correr depois atrás da máquina, com prazo apertado, com multa, com autuação, detenção, às vezes, do responsável, embargo, fechar as atividades até... Sim. Detenção, e o pior é a empresa ser fechada, né? Então, acho que embargo, o prejuízo é bem maior. Muito maior, porque a pessoa vai achando que vai dar certo. Sim, multas, a gente fala de multa com relação às multas ambientais, a gente fala de centenas de milhares a milhões,
de reais, dependendo do caso e do tempo que essa empresa, esse empreendimento está O irregular. povo tá brincando com fogo. Literalmente. Não é verdade. Não, ainda acho que é brincadeira. Mas eles estão aqui pra provar que não é, tá? Então, cuidado. Não, uma coisa séria, é E muito assim, importante. né, é muito importante. E assim, o que que vocês acham que muda na cabeça do empreendedor quando ele entende esse problema antes de acontecer? Que muda na cabeça do empreendedor, eu acho que ele fica mais calmo, tranquilo, né? Que tá correndo tudo certinho, a empresa dele tá correta, tá ambientalmente correta, né? Então, acho que ele não vai ter o que se preocupar, né? Tendo uma consultoria padrão que dá todo o suporte para ele. Ele vai dormir. Ele ganha É. tranquilidade. Ganha Ele vai dormir tranquilidade. leve no travesseiro dele. Mas é verdade. E eu acho que é uma dúvida de todo mundo. O que que vocês podem falar do que é o licenciamento ambiental? O que o empreendedor acha que é, pro que ele realmente é. Porque tenho certeza que as pessoas acham uma coisa e é outra. Acho que é burocracia, que é papelada, que é só lá e a gente assinar um papel e protocolar. E, na verdade, ele é todo um processo de estudos e projetos que vão possibilitar que essa empresa ela funcione de acordo com a norma ambiental, prejudicando o mínimo possível, não prejudicando o meio ambiente. Então, ele acha que é uma burocracia, mas é uma possibilidade que ele tem de operar, de crescer de forma sustentável. E aqui eu queria abrir um parênteses, né, do conceito de sustentabilidade. Esse conceito vem de lá de 1980, onde dizia que a gente tem que fazer o uso dos recursos naturais, de forma que as próximas gerações também tenham a mesma possibilidade que a gente. Em 1990 e pouquinhos ali surgiu um outro conceito de sustentabilidade que diz que, além da gente preservar os recursos naturais, os empreendimentos eles só vão conseguir crescer e evoluir se eles tiverem sobre um tripé. Então, a gente fala hoje sobre o tripé da sustentabilidade. Muitas pessoas pensam que sustentabilidade é só questão de natureza e meio ambiente. Não. Sustentabilidade é tu conseguir operar cuidando do meio ambiente, das pessoas e também da economia. São Então, três os pilares. são 3 pilares. Então, a gente vem para mostrar que não é só um documento, é uma possibilidade desse empreendedor conseguir operar, conseguir desenvolver a atividade dele com sustentabilidade, considerando meio ambiente, sociedade e economia. E as pessoas nem imaginam que é tudo isso, né? Que Não. vocês buscam estar dentro desses 3 pilares para poder... Exatamente, por isso que a gente, no nosso serviço, a gente está dentro da empresa. Justamente por isso, porque é um trabalho, ele é personalizado, o que a gente desenvolve com uma empresa não é a mesma coisa que é com a outra, é justamente por isso, para a gente estar dentro dessa empresa, conhecer como é que funciona esse processo, esse ecossistema desta empresa, para que fazer que tudo funcione, tudo direitinho. Tudo certinho, nos conformes e da melhor forma, né? Da que melhor é isso que é o forma. importante. E eu acredito que quando uma empresa ela passa a ter uma consultoria ambiental ali contínua, muda muita coisa, né? Vocês Sim. podem trazer pra gente o que muda nessa empresa? Porque eu tenho certeza que tem muita mudança. É isso, eu digo, é isso da gente estar nessa empresa, a gente tem contato com os gestores, a gente tem contato com os colaboradores, a gente dá treinamentos, ele vai estar sempre com a questão de legislação atualizada. Olha, essa legislação mudou, a partir de agora a gente vai se adequar para fazer dessa ou daquela maneira, fazendo treinamento, fazendo essa conversa com o órgão ambiental, esse intermédio, participando de reuniões, vistorias. Então, acho que é isso. Quando ele tem essa consultoria continuada, essa assessoria ambiental, um responsável técnico ambiental lá dentro, ele tem a tranquilidade de saber que ele vai estar em conformidade com a legislação e tem alguém ali trabalhando para a empresa dele, de acordo com a operação dele, com a missão, visão, valores deles, com os colaboradores deles, dentro da cultura daquela empresa. E trabalhando com educação ambiental também, né? Tipo, mostrando certinho o que é resíduos, né? As classificações dos resíduos, para que eles servem, né? Não é só rejeito, tocar no lixo e é isso, né? Pode gerar lucro para a empresa também, os resíduos. Ele não é lixo. Lixo é um termo que caiu, né? Hoje em dia. Hoje em dia se chama de resíduos, né? Ele tem a classificação dele ser reciclável, orgânico e rejeito. São as 3 classificações. Por sinal, um dia o Rodrigo me explicou tudo isso, eu fiquei muito feliz. Porque agora no Gaia eu faço mais direitinho. Aliás, falando de lixo, a gente tem a campanha do Lixo Zero, né? Que, na verdade, eu quero que você fale mais, Rodrigo, o que é o Lixo Zero. Campanha do Lixo Zero e quem fala mais é a Kézia. Kézia! Então, Kézia, mil perdões! Eu faço parte do coletivo Lixo Zero aqui de Itajaí.
Sou coordenadora técnica desse movimento aqui em Itajaí. A gente trabalha com ações de conscientização, com levar o conhecimento para as pessoas, mas o Rodrigo pode falar um pouquinho também, porque eu faço parte do coletivo Lixo Zero, mas ele é um consultor certificado pelo Olha aí, Instituto tá Lixo vendo? Zero Brasil. Tá escondendo o jogo, É. Rodrigo! Ele cuida da parte que presta consultoria para as empresas que desejam ser uma empresa, ou um empreendimento, um Lixo hotel, Lixo Sim. Zero. Que legal. Conte como é que funciona essa consultoria. Ela abrange essa parte das empresas que querem ser ambientalmente corretas, né? Então, tem esse conceito lixo zero e a certificação lixo zero, né? Eu, a Kézia, né? A nossa empresa, a gente tenta, tipo, transformar a empresa ambientalmente correta, né? Através da separação dos resíduos, sabendo certinho, mostrando para os funcionários o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Na parte também de composteira, de compostar os resíduos orgânicos. Que legal. E aí vai. Daí, se a empresa quiser um certificado lixo zero, daí entra em contato com a academia vem, audita a empresa, para ver se ela consegue ganhar esse título de ser uma empresa lixo Isso, zero. faz os relatórios. Na verdade, a gente, quando Sim. consultoria, faz os relatórios, manda para o Instituto Lixo Zero, que Uhum. é filiado ao Zero Waste Institute, esse é um certificado reconhecido internacionalmente de que aquela empresa efetivamente reduziu os resíduos que ela está enviando para a terra. Então, ela aumentou a taxa de reciclagem dela, de reutilização legal. dos E eu resíduos. imagino que muita empresa... Acho que é 70%. A partir de 70%, eu acho né? que é. De redução dos resíduos, que Já consegue certificação. consegue certificação. Nossa, que legal. 70%. Mas eu imagino assim, pra muita empresa, hoje eles acabam vendo que o lixo zero é uma coisa distante, assim. Mas dá pra começar pequeno e aos poucos, dá. Com certeza. Sim, sim. Se fazer E um bom trabalho. também faz aquela mudança na cabeça da pessoa, né? Daí ela aprende dentro da empresa e leva para casa e também, tipo, acaba ajudando toda a sociedade. É o coletivo, né? É o coletivo. Esse é o grande lance, assim, que eu gosto muito de trabalhar também com treinamentos na área de ambiental, porque as pessoas acabam se tornando multiplicadoras, né? A gente conversa, às vezes, num treinamento numa empresa, numa indústria, se 2 ou 3 pessoas daquelas, além de fazer isso na empresa, chegar e fizer em casa e conversar com outras, 1, 2 ou 3 pessoas, eu acho que o meio ambiente só tem a ganhar com Vai isso. passando, Vai né? passando, passando. vai Um passando. Vai É um além... conhecimento nunca é demais. Isso, vai além da questão da empresa, vai além da questão do licenciamento ambiental ou certificado, assim. Somos multiplicadores, né? É verdade. Vocês, empresa, todo mundo lixo zero, tá vendo? Agora, já que a gente falou de coletivo, não sei se eu falei aqui, não sei se a gente falou, mas a Kézia e o Rodrigo são um casal. Então, agora eu vou trazer a parte legal. Mais ainda. Então, como é empreender junto, né? Empreender e casal, como é que é dividir as decisões técnicas e estratégicas e ainda ter uma vida pessoal? Quero que vocês me contem mais. Treta. Puxa de cabelo, é treta. Como é que é? É complicado, não é, né? Eu acho que uma parte cede mais do que a outra. São 2 cabeças que pensam totalmente diferente, né? E levar essa parte, deixa eu ver, do casal para dentro da empresa. Dentro da empresa, a gente é uma empresa, né? Então, cada um faz a sua função. E em casa, nós somos casais, né? Mas... grama... A gente namora no trabalho. Ai, meu Deus, que absurdo! A gente São meus leva... vizinhos de sala. A gente leva Leva um pouquinho trabalho pra casa. do trabalho para casa também. E a gente Mas tem... é tudo na base do diálogo, da conversa, de discussão, no sentido de elaborar, de buscar novas soluções, mas é tranquilo, é tudo na base do diálogo e da parceria, do A gente companheirismo. cresce junto, aprende junto. Eu sou fiel esqueiro dela, né? Eu É aprendo com verdade. ela, eu aprendo com ela, A sombra. né? A gente acha estranho quando aparece só o Rodrigo, só que... É. Não é verdade? A gente sempre tá junto. E eu acho assim, que onde é que vocês sentem que um complementa o outro? Dentro da empresa, assim. Que na vida pessoal a gente sabe que vocês se completam, mas e na empresa? Ela faz a parte mais técnica, né? Ela tá mais dentro da empresa. E eu faço a parte mais de campo também. Eu gosto de estar em campo, fazendo os levantamentos de campo, trazendo as informações para ela poder elaborar os estudos dentro Os do... estudos, relatórios, os contato relatórios, com as água coisas dentro do ambiental. escritório.
Você faz as Fazer partes planilhas. difíceis. Fazer planilhas, ela é a maníaca da planilha. Né? Tudo com ela é planilha, 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 planilha. E assim, qual que vocês acham que é um aprendizado difícil, mas que foi muito, muito importante pra vocês empreenderem juntos, assim? Que foi o ponto ali chave. Eu acho que foi uma coisa que ele falou, é a gente entender que embora a gente tenha o mesmo objetivo, a gente tenha o mesmo foco, a gente pensa diferente, são duas pessoas diferentes. Às vezes a gente tem o mesmo objetivo, tem o mesmo foco, mas a gente pensa maneiras diferentes de chegar nesse lugar. Então, eu acho que a gente entender que somos diferentes e que a gente, que nem tu falou, que meio que se completa, eu acho que o maior desafio foi esse, a gente entender que a gente queria chegar no mesmo lugar, mas que nem sempre a gente tende a seguir o mesmo caminho. São pessoas diferentes, mas que estavam trilhando juntos, né? É Isso, isso aí. isso. E entendeu a outra diferença. É. A gente rindo aqui. Ai, e assim, como foi que nasceu a ideia de criar a FR Geologia e Gestão Ambiental? Como foi que nasceu? Que Necessidade. veio do casal, né? Mas como é que Sim. veio essa parceria de empreender Veio junto? através de necessidade, né? A gente começou a empreender, foi na pandemia. Começamos na pandemia, bem no começo da pandemia, né? Eu trabalhava em outra empresa, acabei me desligando dessa empresa, estava fazendo faculdade ainda, né? Daí me formei, não consegui nada na minha área, né? A Kézia já trabalhava em outra empresa, daí também ela saiu dessa empresa aí, eu acho que ela poderia falar um pouquinho mais do que ela Eu trabalhava. trabalhava numa outra né? empresa, eu era sócia dessa outra empresa, Uhum. inclusive, e acabei saindo de lá também. E eu disse, Rodrigo, eu acho que o caminho é a gente, né? Vamos lá, o que você acha? Concorda? As E pessoas ele começaram a disse, vamos lá. procurar. As pessoas começaram a procurar. O dia 1 da nossa empresa, o primeiro dia de start da nossa empresa foi dia 17 de março, que foi o primeiro dia do lockdown. Real! Eu Real. lembro muito bem. Uhum. Real. Como é que foi, Primeiro- gente, no meio da é. pandemia? Que A gente loucura! começou no meio da pandemia, nosso primeiro serviço, primeiro cliente que a gente atendeu. Mas alguns desses, alguns não, acho que naquela época, nesse tempo, assim, os serviços que a gente fez foi mais parte de serviços de geologia, serviços de meio físico, onde a gente combinava com o cliente, na maioria dos casos o cliente ia lá, fez xixi de máscara, abria a porteira, nós entrávamos, fazia os levantamentos, as sondagens que tinha que fazer e ia embora, sabe? Era bem E assim. a gente conseguiu, né, naquela época, trabalhar dessa forma, assim, que foi muito importante, foi muito bacana, deu certo. Deu certo, né? E no meio disso tudo, que valores se tornaram inegociáveis pra vocês quando vocês trouxeram o FR, né? Pra vocês trabalharem em outros lugares, né? Sim. Provavelmente. Assim, a gente já trabalhou em outras empresas, né? Eu já trabalhei, saí de uma sociedade, inclusive, e eu acho que eu gosto de trabalhar com muita verdade. Trabalhar com a verdade, fazer o que é certo, o que tem que ser feito. Eu saí de uma sociedade meio por conta disso. A gente já demitiu clientes por conta disso, a gente já foi dispensado por clientes por conta disso. E é isso, é fazer o certo, fazer o que tem que ser feito, não aceitar nada que a gente entende que vai prejudicar o meio ambiente, a flora, a fauna de alguma situação. Então é basicamente isso. Eu acho que o meu valor inegociável é trabalhar com a verdade e com o que é O certo. que é o certo. É a transparência, né? Ser transparente naquilo que a gente faz. E né? você já acha que é mais difícil do que a gente imagina? Seguir essa linha, assim, de É bem estar mais no difícil. certo, né? É É difícil, difícil. é complicado, é tentador sair da linha. Será seu? Recebemos algumas propostas indecorosas, mas eu sigo, porque é aquilo que a gente acredita, é como a gente Uhum. imagina que tem que ser feito. E uma hora, tipo, o órgão ambiental vai saber, uma hora a casa vai cair, sabe? Eu acredito que uma hora ou outra, essas pessoas que fazem essas coisas dessa maneira, enfim, eu acho que não se sustenta, Não não se se sustentaria a empresa se fosse dessa forma, assim. E Vocês trabalham pra dar certo, né? a gente trabalha para dar Daí- certo, exatamente. E eu tenho uma grata surpresa, assim, porque eu sempre trabalhei dessa maneira, eu sempre deixei isso claro, como eu te falei, eu já demiti cliente, já fui dispensada por cliente por conta disso. Mas a gente tem clientes que chegam pra gente e dizem assim, Kézia,
indiquei o trabalho de vocês. Mas assim, ó, eu falei pra ele que tu faz o que é certo, que tu não faz chuncho, que tu não faz nada errado. Então assim, ó, se ele não ligar, a gente já sabe que ele queria fazer coisa errada. Uhum. Então eu tenho cliente que quando vai me indicar, ele já filtra pra mim. Que legal. Você já Então sabe eu que busco você essa vai pessoa certinho. quando chega pra Não vem mim com por ela não, que ela não indicação, vai... porque conversa com alguém que a gente já atendeu, que a gente já conhece, a pessoa já sabe, já vem sabendo a forma como a gente trabalha. Então hoje a gente já tá num momento da empresa, assim, que os próprios clientes estão filtrando isso pra gente. Que bom, E né? eu acho isso Isso maravilhoso. é ótimo, né? Dá até mais tranquilidade, né? Pra fazer novos Sim. negócios e tudo mais. É, com certeza, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, Tranquilo, né? né? E vocês acham que, né, que tem esse meio que a gente já sabe que não é tão fácil assim, mas que dá pra crescer sem perder essa ética, essa coerência? Vocês acham que... Dá É. sim. Assim, É isso que eu tô falando também. Somos prova viva, estamos aí, Somos né? prova vida, estamos aí e hoje os clientes nos procuram porque sabem que é dessa forma que a gente trabalha. Isso é muito legal. E me conta, assim, uma experiência que vocês olharam assim, não toparam fazer, mas que dava, assim, um bom cash, assim. Que vocês não toparam fazer, assim, mas vocês assim, meu Deus, se eu aceitasse, qual que foi, assim? Deus do céu. Calma, não precisa contar, assim, tudo. Vocês podem contar só uma coisinha, assim. Um dos serviços que a gente faz da parte de geologia da empresa é de caracterização do meio físico com relação aos recursos hídricos, por exemplo. Tá. Tá? Então, hoje, dependendo do curso d'água, do rio, ele tem uma área de preservação permanente, que é uma área, tipo, nas margens desse rio, que não pode ser feito nada, que não pode construir, não pode nada. O ideal seria cercar e plantar vegetação nativa Sim. nessa área. Então, já aconteceu da gente fazer um levantamento, chegar no empreendimento, e o cliente tinha uma nascente, tinha um curso d'água, e ele chegou para mim e ele disse assim: olha só, os mapas que eu tenho marcam a nascente aqui. Mas se tu colocar a nascente aqui, para mim fica melhor, porque senão eu vou perder uns 6 lotes. Ué? Meu Deus. Aí eu Foi bem disse, assim. a gente não faz esse tipo de obra, eu disse para ele assim. Ele disse, não precisa fazer obra, é só dizer que ela tá aqui. Nossa, respira fundo. Respira fundo, eu digo, tá bom então, quando eu chegar no escritório, eu mando um orçamento, a gente conversa, porque não ia adiantar muita coisa. Aí eu cheguei e disse pra ele, olha, eu não vou nem te enviar a proposta, eu vou declinar dessa proposta, porque não é assim que eu trabalho, então não faz sentido nem eu te oferecer um valor para fazer esse serviço, porque independente do valor que tu estiver disposto a pagar, eu não vou fazer. Você realmente se manteve ali. Nossa. As pessoas não sabem o que é uma nascente, as pessoas não sabem o que é um olho d'água, as pessoas não sabem o que é um curso d'água, né? Que é um rio, né? Que deriva de uma nascente, um braço de outro rio principal, né? Então tem essas classificações, né? Sim. Então, tipo assim, para preservar um olho d'água, tem que deixar 50 metros ao redor dela também. E ela não forma um curso d'água. Então ela não forma um rio. E a nascente, sim, ela é um curso, ela nasce num local e forma um rio, né? E para nascente ali tem que deixar 50 metros e naquele trecho dela do rio, se depende do As local, margens do rio, margem dependendo do da rio, largura né? do do rio, é 30 ou 15 metros, se é a área urbana consolidada ou se é área rural. E pode aumentar, né? Tecnicamente, a priori, pode ser até 500 metros. Nossa. Depende da largura do rio. Por exemplo, Dependendo no da Rio largura do Itajaí, né? Pessoas que moram na margem do rio não deveriam morar ali, né? Seria 200 metros, eu acho. Nossa, tá tudo Para mundo preservar, errado. para preservar aquela parte ali. Só que Então, quanto a isso, a gente já apareceu, tipo assim, porque, por exemplo, assim, eu não vendo descaracterização. Às vezes a pessoa, eu quero contratar o teu serviço para tu ir lá e dizer que não é uma app. Descaracterização. Isso, é quando eles pedem pra fazer uma coisa que não é. Isso, não, é que Não. assim, ó, é descaracterizar uma app. Às vezes tem um curso d'água lá que o Estado diz que é uma app e que ele tem que deixar 30 metros para cada lado, não pode construir, não pode fazer nada. Às vezes isso inviabiliza um terreno inteiro, um lote inteiro. Caramba, Aí as pessoas querem uma descaracterização, que é alguém que vai lá e diga que não é uma app. entendi. Então é uma coisa ontem mesmo,
ontem mesmo, no domingo. Eu tava conversando Então. com o cliente e ele pediu, eu digo, não, é assim, ó, eu vou ser real contigo, eu não vendo descaracterização, eu vou fazer um estudo e o resultado do meu estudo vai dizer, olha, é uma preservação permanente ou não é. Isso é um ponto delicado do meu trabalho, porque ele vai me contratar, ele vai me pagar um valor para de repente eu chegar lá e dizer, realmente tu não pode fazer nada no teu terreno. É um Nossa. diagnóstico, né? Por A exemplo, gente você vai faz um num... diagnóstico. Vai E num... nesse sentido, nesse tipo de estudo, a gente já recebeu algumas propostas bem É, absurdas, assim. é como ir para um hospital, tu vai no hospital, vai fazer um diagnóstico, né? Ah, eu quero saber se eu tenho alguma doença. Vai lá, o médico vai te avaliar, vai fazer todos os exames e vai falar para ti, você tem ou não tem, né? Esse é o nosso serviço. Tem ou não tem? Se tem, preserva. Se não tem, descaracteriza. Uhum. Esse é o serviço. E vocês vão, assim, vão lá pro meio e vê. Eu já recebi Isso. altas fotos. Aham. Viu? A árvore picada no meio Eu do tô falando aqui, mato, mas eu já sobe o morro, vi. desce. Sobe o morro, desce Você lá, morro. pá! Uhum. Tô aqui. Mas vocês gostam de ir, assim, lá? E eu acredito que é gostoso fazer É isso. muito bom andar no meio do mato. Eu É acho gostoso que... estar em lugares diferentes, Aham. pessoas Vocês atendem diferentes. quais regiões aqui? É Conhecer só no Vale do estados. Itajaí? Por onde é que é? É, Vale, Médio, Alto Vale, Norte. Semana passada, retrasada, a gente estava em São Francisco do Sul, Florianópolis, Oeste, já atendemos até curitibanos, Joaçaba. Mas também atende também fora de Santa Catarina. A gente já fez serviço tem no Paraná Paraná, também, serviço é lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande então do ela Sul. tem atribuição para também trabalhar no Aqui Rio pelo Grande do sul Sul. já atenderam bastante Já, gente, então. já atendemos Paraná, Rio Uhum. Grande do Sul e Santa Catarina. Que legal. Então, agora que eu vou perguntar. Essa pergunta é bem boa, tá? Eu acho que quando o empreendedor ele entende o sentido de chamar vocês, ele vem, né? Mas como é que vocês podem passar para as pessoas para chamar vocês para conversar sem ter um motivo aparente? Tipo assim, eu não tenho problema ainda, mas eu quero falar para vocês. Como é que o empreendedor, a gente pode fazer essa chamada para ele, sabe? Explicar isso para ele. Não me chame só quando você tiver um problema. Não, chama a gente pra gente conversar, pra gente conhecer a operação da empresa, pra gente saber como é que as coisas funcionam. Às vezes as empresas chegam pra gente, eu quero saber se o que eu tô fazendo tá dentro da legislação, se não tá, como é que eu posso ser mais sustentável? Olha, a gente pode conversar com essa empresa, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, mas quem sabe você não quer uma certificação, a gente vem aqui, conversa, treina o pessoal. Então, às vezes as empresas chegam na gente para melhorar o que elas já têm, sabe? É muito bacana. Às vezes a gente chega na empresa e tá tudo certinho, bonitinho, as coisas nos seus lugares, mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode evoluir, que a gente pode Pode melhorar. Então, às vezes não é nem em conta da obrigatoriedade, da regularização, é em torno da gente pensar em alguma coisa além, dentro da questão da sustentabilidade. E nessa primeira conversa, assim, o que vocês mais gostam de ouvir dos empreendedores, das pessoas que buscam vocês? Ai, a gente tem um problema. Ai, meu Deus! Que na verdade não é um problema. É que assim, ó, a gente gosta muito de gente, Ah, sabe? A gente sim. gosta de estar com pessoas. Então, às vezes, num primeiro momento, a gente conversa sobre as coisas mais aleatórias possíveis. Eu A gente imagino. conversa sobre interesses, sobre história. A gente gosta muito de conversar, de conhecer pessoas. Porque é Contato de humano, através né? Contato dessas humano. pessoas é que a gente vai conseguir mobilizar e sensibilizar essas pessoas. Então, é conversar, saber como é que essa pessoa, o que que ela pensa, o que que ela acredita. Às vezes tu chega numa empresa, aqui é legal a gente conversar sobre educação ambiental, sobre questão da água. Mas aqui é a pegada mais questão do resíduo, ou conscientizar sobre efluente. Então, é conversar para conhecer as pessoas, para saber, enfim, eu gosto de conhecer pessoas, de conversar, de conhecer histórias e, além disso, conversar sobre a questão de sustentabilidade e entender o que que faz sentido para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele empreendimento. Então tá, e como é que uma empresa, ela sabe que ela tem que ter um licenciamento ambiental ou não? Boa! Arrasou, Ah? Rodrigo. Nossa, Dona pergunta de Kézia! host. Essa, Ah, pois essa é, pergunta essa de pergunta host, de a host host não não tava perguntou. aqui. Tô muito chateada porque ele fez a pergunta. Através Qual do quê? é, Dona Kézia? Através do Que quê? coisa, séria. A legislação fala que empresas que desenvolvem atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente, elas precisam de licenciamento ambiental.
Quais seriam as atividades Meio maiores, vago, seriam assim? muitas. Mas a legislação, ela tem uma lista dessas Uhum. atividades, de acordo com o CNAE dessas atividades, se elas Esse é vão o ponto que eu ia precisar chegar. regularizar no município, no estado, a nível federal, a nível de IBAMA. Então, hoje a gente tem colegas de contabilidades. A gente tem a Grimes, que o Rogério já conversou aqui com vocês Queridos! também. Às vezes, quando eles têm com algum cliente, as meninas lá do Societário fazem contato com a gente. Olha, essa empresa aqui, ele vai fazer essa atividade. Será que ele vai precisar de licença? A gente vai lá, vê o que eles fazem, conversa com o KNAI, às vezes vai até a empresa para entender como é que aquela empresa funciona, para a gente conseguir saber o que essa empresa precisa para se regularizar dentro da questão ambiental. Que, olha, são diversas São empresas. diversas atividades, atividades de indústria de transformação. Aqui a gente tem muita indústria metalúrgica, questão tipo naval, indústria de alimentos, construtoras, algumas a legislação ela está mudando um pouco, então alguns casos precisa da licença ambiental, outros casos não precisa. Hotelaria também precisa de licenciamento ambiental, são várias atividades, assim. Que às vezes as pessoas nem imaginam que precisa. Eu nem imaginava Oficina que precisava. mecânica que faz chapeação, pintura. Tudo precisa. Nossa, a gente Todos nem eles imagina. precisam. Que E eu... quem não precisa, precisa de uma dispensa De licença. da licença. Ai, tem a dispensa também. Tem a dispensa de licença. Dispensa. Pra poder estar fazendo Para poder ali. operar. Nossa. Tem cadastro do IBAMA também, às vezes, porque o licenciamento ele é em portes. Então, tem porte pequeno, médio, grande. Abaixo do porte pequeno, ela não precisa do licenciamento. Mas, por ser uma atividade potencialmente poluidora, ela está dispensada do licenciamento, mas ela precisa ter um cadastro também no IBAMA, por exemplo. Tem muitas esferas, tem algumas coisinhas que é você com a falou ali do prefeitura. IBAMA, você falou do licenciamento ambiental, mais ou menos assim, qual que... O que seria um, o que seria o outro? São todas obrigatoriedades. Uhum. Tá, o cadastro técnico federal é um cadastro a nível federal do IBAMA, é um cadastro que é feito no IBAMA, que são também as atividades consideradas potencialmente poluidoras. A priori, Uhum. todas as empresas que precisam de licenciamento ambiental vão precisar do Do IBAMA. IBAMA, ok. Sim, e nem todos que têm IBAMA precisam do licenciamento, porque elas podem estar abaixo do porte licenciável, mas ainda assim precisam do IBAMA. E o IBAMA, eles precisam apresentar anualmente um relatório de atividades potencialmente poluidoras. Que é as empresas precisam prestar contas para o seu órgão licenciador, que aqui pode ser prefeitura, município ou IBAMA. Precisam prestar contas para o Estado com relação aos resíduos, que é o sistema MTR, e precisam prestar contas para o IBAMA com relação ao cadastro federal e o RAP, Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras. Meu Deus, tá vendo? E tem gente querendo fazer tudo sozinha ainda. Olha o tanto de coisa que tem pra fazer. Então, por causa disso, aqui no Gaia a gente sempre tem, no final do nosso episódio, uma dica de ouro. Então, que dica vocês dariam para as pessoas que estão adiando esse tema, estão adiando o licenciamento, conversar com quem entende de verdade? Qual dica vocês deixariam hoje? Nos procura, né? Olha pra câmera! Fala com quem entende, fala com quem resolve. Que são a Kézia e o Rodrigo. Com certeza. Tá vendo? A FR, Geologia e Gestão Ambiental. E gestão ambiental. Aliás, eu tava conversando com eles antes de começar o episódio, e aí eu descobri por que é FR Geologia. Eu posso falar sobre isso, porque eles são meus amigos, então eu posso falar nesse episódio. É o sobrenome da tia. E eu adorei! Eu adorei! Gente, antes de terminar o episódio, eu quero primeiro que você... É um espaço pra vocês deixarem as redes sociais de vocês, né? Eu queria dizer que eu tô muito feliz pra vocês terem participado, de verdade, né? Até falei no começo do episódio, a Kézia e o Rodrigo estão aqui há 1 ano no Gaia com a gente, então foi um presente nosso pra eles estar fazendo esse podcast. Aniversário de Gaia. Aniversário, 1 ano de Gaia, então quero dizer que eu tô muito feliz de ter vocês como coworkers. A gente não é só um coworker, né? É uma amizade que cresceu aqui no Gaia, né? Nossa, Deus o livre, a Kézia e o Rodrigo ficar muito longe, eu fico até triste. A gente também sente falta. Você Então- não tá. Então, porque eu faço barulho no Gaia. Deve ser sentindo falta do meu barulho. Mas eu quero agradecer muito por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que a gente tava um pouquinho nervosa, assim, mas é muito gratificante receber a gente, quem faz parte da nossa história aqui no Gaia. Então, vocês fazem uma parte muito grande do nosso Gaia. Então, muito obrigada. Muito Uhum. obrigada. Obrigado E a a você gente também. também é muito Uhum. grato de fazer parte desse ecossistema, de estar com vocês, de conhecer outras pessoas, do espaço que vocês oferecem, esse espaço que vocês estão dando aqui pra gente conversar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho.
Nossas redes sociais. Querem nos achar, né? Por favor. Podem entrar no- Arroba FR Geoambiental. Instagram, Facebook, LinkedIn E o site também. e site também. Tudo Uhum. FR Geoambiental. E se for o WhatsApp, qual que é? Aí qualquer coisa a gente chama aqui no comentário, pode colocar. Pode ser no 479-2001-1422. Opa! Então, quem gostou desse podcast já sabe, se quiser falar com a Kézia e com o Rodrigo, tem as redes sociais dele e tudo mais. Se quiser deixar comentários também aqui no episódio, depois a Kézia e o Rodrigo podem responder vocês. Muito obrigada pelo episódio de hoje. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.